magnífico reitor, né, já que a nossa magnífica reitora está de férias, mas também um magnífico amigo, e aí precisamos dar um desconto nas gentis e elogiosas palavras. E agradeço também a Fátima, o convite, o trabalho. Eu acho que, na verdade, não é um trabalho de equipe. Ter participado e coordenado o GT Coronavírus, estar coordenando ele ainda, que ele continua com suas reuniões regulares, foi um grande aprendizado para mim, né? E eu tenho muita honra de ser o FRJ, de estar aqui há 45 anos, vai fazer agora no final do ano, e ela sempre está inscrita no meu coração, e seguir os passos aí do meu irmão, que está aqui presente, Ricardo, que hoje é professor emérito da Escola de Química, e espero também só sair daqui vestindo pijama de madeira, porque eu vou ficar até o último dia da expulsória. Eu trouxe aqui alguns diapositivos, né, para a gente discutir, mas como eu disse anteriormente, tudo isso é trabalho coletivo, né? Está aqui o Guilherme, está junto conosco, os covidímetros, junto com o Miceli, enfim, um número fantástico de pessoas que fez com que nós tenhamos um desempenho realmente muito, muito reconhecido pela sociedade, né? E eu vou tentar trazer aqui algumas questões para tentar mostrar um pouco do cenário atual e que perspectivas a gente tem pela frente. Eu agora não vejo vocês. Vocês estão vendo o diapositivo? Estamos sim, Roberto. Sim, está tranquilo. Obrigado. Bom, então foi esse o convite, né, que eu recebi da nossa coordenadora do GT pós-pandemia, que também já está atuando o pós-pandemia há muito, muito tempo, com muito afinco, elaborando várias medidas e diretrizes para todos nós, numa situação de total variabilidade, né? A incerteza. Eu nunca vivi momento epidemiológico de maior incerteza em toda a minha vida, e olha que eu me formei em 1982 na UFRJ, e a partir daí passei a acompanhar as epidemias, e a primeira que eu acompanhei foi a pandemia de AIDS, né? Que foi uma pandemia. Então, a gente tem, a despeito de todas as pandemias e epidemias que já passamos, essa realmente é a mais surpreendente, é a mais com o maior conteúdo de uma variabilidade absolutamente incrível. Eu vou mostrar com alguns diapositivos. Bom, só falando rapidamente, o coronavírus já nos visita desde muitos anos, né? A primeira vez que ele foi detectado no homem foi em 1937. E até então, 4 coronavírus, 2 alfas e 2 betas, eram responsáveis por um resfriado. Era realmente um resfriadinho. Estima-se que até a chegada do SARS, 1/3 dos resfriados do mundo eram provocados pelos coronavírus, até que chega o SARS, em 2002, e o MERS, em 2012, e aí vocês veem que realmente há uma... Deixa eu botar aqui o ponteiro. Vocês veem que realmente o SARS teve uma letalidade muito grande, o MERS maior ainda, mas tiveram um número de óbitos muito menor do que a Covid-19, que tem uma letalidade bem menor do que essas duas outras pandemias, que foram também pandemia de coronavírus, que não fez sucesso aqui, porque, felizmente, não chegou em nosso território, mas a de Covid-19 nós temos aí um número assustador de óbitos pela Covid-19. E esses números são subestimados, tanto esse quanto esse. Estima-se que no Brasil tenhamos aqui uma subestimação de 20% dos casos de óbito. Então, a gente pode multiplicar por 1,2 os dados atuais de 600, quase 670 mil, multiplica por 1,2, você vai ter mais de 700 e tantos mil casos de óbitos no Brasil. E o número de casos de Covid, no Brasil, estima-se de cada 3 não são notificados, a 6. Então, você multiplicaria por 3 ou por 6 o número de casos de Covid. Por uma questão muito simples, o coronavírus
tem um espectro de infecção muito grande, alguns sequer apresentam sintomas, a Ômicron 80% não apresentou sintomas. Então, se você vê alguém, eu passei pela onda da Ômicron incólume, ele não vai estar com muita precisão. Eu diria que ele deverá falar que eu passei pela onda da Ômicron sem sintomas, porque 80% de uma infecção que devastou, né, devastou no sentido de ter sido uma transmissibilidade... Eu nunca vi na minha vida uma doença tão transmissível como a variante Ômicron. Alguns dos que têm sintomas, uns procuram, outros não procuram serviço de saúde, uns têm o diagnóstico de Covid, aí é notificado, outros não têm o diagnóstico, porque não fez o teste, porque não tem teste, e dos diagnosticados, alguns são notificados e uma boa parcela não notificada. Então, nós temos, na verdade, esses números que eu mostrei aqui, e os do Brasil representam a ponta de um enorme iceberg. E um vírus que veio sabidamente do morcego, né? Quando ele faz o transbordamento, esse spillover para o ser humano e adquire a capacidade de transmitir pessoa a pessoa, num mundo hiperconectado, como é o nosso, isso é só passagem aérea, em 2004, vocês vejam que em 2020 a estimativa era de 4,7 bilhões de pessoas se locomoveriam apenas por transporte aéreo, sem contar o terrestre, sem contar o aquaviário. Já esse artigo publicado no Lancet em 2012 já previa as regiões, e aqui o nosso glorioso país está também em regiões com riscos de pandemias zoonóticas. E, obviamente, acertou em cheio lá na China, e realmente a história das pandemias, de muitas dessas pandemias, o vírus começa pela China, acompanha a rota da seda, inclusive não só o vírus, como também a peste bubônica, que é uma bactéria, né, e atinge os outros países da Europa, do Mediterrâneo. Então, isso tem sido uma característica ao longo do tempo. E o homem, a partir do momento que se vive em sociedade, começa a apresentar as pandemias. Veja que a praga de Antonino, que foi provavelmente de varíola, ela tem a ver com a derrocada do Império Romano, né? Depois, a praga de Justiniano, a queda de Constantinopla, a derrocada do Império Bizantino. Então, vejam o impacto que tem essas pandemias. Imagina você ter, em 541, de 30 a 50 milhões de óbitos. Imagine quantos, não eram da ordem de bilhões, com certeza, quantas pessoas viviam nesse continente naquela época. Depois, a peste bubônica, né, que devastou a Europa, também vindo pela Rota da Seda, chega ali nos portos de Veneza foi daí que vem o nome quarentena, porque os navios passaram a ficar 40 dias aportados, não aportavam, e se a população sobrevivesse, você poderia entrar com o navio. Se a população toda morresse, você queimava o navio e com toda a carga ir embora. A de varíola, que nós conseguimos erradicar do mundo, né? Nós também tivemos a gripe espanhola, que, né, muitos, como o Fred falou, nós estudamos isso, e na gripe espanhola tem um aspecto, do ponto de vista econômico, muito relevante, lembrando o nosso querido Fred, que foi o excelente diretor da Instituto de Economia e um brilhante economista, o estudo de técnico do Federal Reserve, estudando os condados, as cidades americanas, na pandemia de gripe espanhola. Lá também ficou-se a discussão se deveria ter isolamento social, uso de máscara ou não, há mais de 100 anos atrás. A história se repete, né? Infelizmente, muitas vezes sob farsa, mas eles estudaram as cidades que adotaram o isolamento social e uso de máscara versus as cidades que não adotaram porque a economia não podia parar. E eles viram que as cidades que adotaram os meios de mitigação foram as que saíram mais rápido, com menos crise econômica e com menos morte, né? Então, esse é um estudo muito interessante, mostrando a importância, né, das medidas que nós adotamos aqui no Brasil e no mundo também, como toda a pandemia de AIDS também, né? E a Covid-19, que agora está em mais de 6 milhões, mas vocês vejam que, ao longo do tempo histórico, a frequência de
pandemias vem aumentando cada vez mais. Nós tivemos há 10 anos atrás a pandemia da chamada, entre aspas, gripe suína, da influenza A1, a H1N1, influenza A, H1N1. Né? Então, o modo de vida, o modo de produção, o acúmulo exagerado da exploração sem nenhum cuidado da natureza, o desenvolvimento insustentável faz com que a gente afirme que não é se teremos uma nova pandemia, mas sim quando teremos uma nova pandemia. E aí, para poder tentar entender um pouco que cenários, né, que perspectivas são essas, é importante a gente resgatar um pouco na equivocadamente chamada gripe espanhola, porque, na verdade, como a Espanha não fazia parte dos países que estavam em conflito na Primeira Guerra Mundial, lá tinha mais liberdade de imprensa. E aí eles começaram a noticiar casos de gripe, de óbitos por gripe, e aí o mundo passou a chamar de gripe espanhola. Isso a gente conseguiu, hoje, né, não entrar mais. Já teve a gripe russa, a gripe aviária, a gripe suína. Hoje, a OMS tem uma preocupação muito grande em não regionalizar a variante amazônica, né, a variante inglesa, e está com a preocupação para evitar questões de ordem, de preconceitos e discriminação. Mas vocês vejam aqui esse dado do CDC muito interessante, que nós tivemos 3 ondas, a segunda onda foi maior, foi mais grave, né? Aqui nós estamos falando de mortes por mil habitantes, né? E nós tivemos uma segunda onda que foi mais grave, não sabemos se foi alguma questão de mutação, é uma possibilidade de que essa mutação tenha gerado uma cepa mais virulenta, né? E o término por redução da virulência ou por esgotamento sucessivo. Será que aqui veio uma cepa menos virulenta? Ou será porque aqui nós não tivemos mais quem morresse ou adoecesse da gripe e, consequentemente, tivemos o fim da pandemia? Mas, de certa forma, uma coisa muito interessante foi o esforço coletivo na América do Norte por acabar com a pandemia, por decretar o seu fim. Este presidente, que foi eleito em 1920, ele, na sua campanha, pedia: precisamos voltar ao normal, precisamos voltar ao normal. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Né? Então, a influenza pandêmica, né, algumas pandemias elas tornam-se endêmicas, como foi a gripe espanhola, entre aspas. Naquela época, a letalidade foi elevadíssima, né, com um número absurdo de mortes. Depois, as cepas descendentes circulando, felizmente, reduziram a agressividade da cepa e tivemos hoje uma letalidade aceitável, né? Socialmente, eu diria socialmente aceitável, porque um óbito por uma gripe é uma coisa absurda. Em 2019, o Brasil teve 897 pessoas que morreram por gripe, antes de pandemia, antes de qualquer coisa, de uma doença imunoprevenível. Né? Então, ela socialmente aceitável passa a ser chamada de uma doença, entre aspas, leve. E o SARS, como eu falei, concentrou-se na Ásia, mas também espalhou por vários outros países. Ela durou 1 ano e meio, Fred, a de SARS, e a de SARS teve uma pronta resposta nos países asiáticos, foi um negócio espetacular, o testagem, isolamento, quarentena, a restrição de mobilidade, e mais uma coisa que foi muito importante para hoje não termos o SARS circulando, não há evidências de que o vírus SARS, né, SARS-CoV-1, esteja circulando no mundo, foi essa aqui. Ó. A característica da doença foi muito importante. As pessoas sintomáticas transmitiam vírus. As assintomáticas não transmitiam vírus. Isso, além dessas medidas, essa aqui foi muito importante, porque a pessoa adoecia, procurava o médico, era logo isolada e você conseguiu evitar a circulação do vírus e hoje não há mais sinais da sua circulação. No caso da SARS-CoV-2, a gente sabe que o assintomático transmite, e isso é um problema. Sabemos também que um vacinado também pode se infectar e transmitir, e isso traz algumas complicações que eu vou mostrar mais adiante. E a varíola? A varíola, na verdade, mostra que uma vacina ela é necessária para a erradicação de uma doença, mas ela não é suficiente. A vacina, quando nós erradicamos a vacina, ela já estava há 200 anos, já tinha sido descoberta há 200 anos. E nós conseguimos, com esforço mundial, erradicar por uma política pública clara. Mas vejam, ela já tinha sido eliminada na Europa e na América do Norte. Então, todo esse esforço
foi para erradicar no continente americano, na Ásia e na África. E, consequentemente, fazendo isso, a América do Norte e a Europa não seriam também afetadas no fenômeno de rebote. Né? Agora, uma facilidade da erradicação da varíola foi que ele não era um vírus zoonótico, ele circula apenas em humanos. Então, também houve essa facilidade, além da política clara, além da vacinação em massa, além de todas as campanhas, isso também ajudou a que nós controlássemos erradicássemos de forma concreta a varíola. Existem 2 laboratórios no mundo, um na Rússia e outro nos Estados Unidos, que tem o vírus vacinal, o vírus selvagem, armazenado no laboratório, e é uma discussão ética, bioética, se deveríamos ou não erradicar esse vírus. Uns advogam sim, outros que não, mas isso é uma outra discussão. E também o fato de ter sintomas bem característicos, bem distintos, também ajuda a diferenciar já as viroses respiratórias, do qual a Covid é uma delas. Ela pode se confundir com um resfriado. Né? É muito comum a pessoa, não, eu estou com um resfriado, e vai lá e testa, é Covid. Né? E também a recíproca verdadeira. E chega a Ômicron, né? E a estimativa é que até o final do mês passado, metade do mundo teria sido infectado. Né? As variantes anteriores, em média, deixavam 40% de infecção sintomática. A Ômicron é de 80% a 90%. Então, isso tudo que nós vimos de muita gente pegando o Ômicron, nós também podemos multiplicar isso por um valor X para termos, no caso, 5 vezes, né, ou mais vezes, o número de casos na nossa sociedade. Né? Então, apesar da gravidade, como teve uma onda muito grande de infecção, isso impactou nas internações, né? Mas, felizmente, a letalidade foi bem menor. Né? Além do que, como a gente agora também tem como protocolo, fazer o rastreio no início, tem o cara que interna por Covid, né? Esse é o caso normalmente grave, e aquele que interna com Covid, aquele que foi fazer uma cirurgia, mas quando foi lá internar, fizeram um exame e ele estava positivo de forma sintomática. Então, isso também contribui para um número maior de hospitalização de pacientes que têm Covid. Né? E também isso é interessante sobre a questão do uso de máscara, que norteia muito as nossas decisões, como eu vou terminar falando da nossa ANT, né, que foi 100% seguida pela reitoria. Eu também quero dizer que nada do nosso trabalho seria feito se tivesse o apoio incansável da nossa reitora, do nosso vice-reitor e de toda a equipe da reitoria. Realmente foi espetacular e a todo momento diariamente, a gente começou a se reunir, a Denise formou esse GT em 5 de fevereiro, foi a primeira reunião de 2020, lá no gabinete da direção da Faculdade de Medicina, né, foi antes do Carnaval, portanto, de 2020. Né? Então, sem esse apoio, nós não teríamos efetivamente êxito no trabalho do nosso GT. Né? Então, o uso de máscaras ela tem um impacto grande na Ômicron, na redução dos casos de Ômicron, né? Nos países onde ela não ocorreu, se nós expandirmos, né? Ela agora já tem praticamente todos os países com Ômicron, mas expandirmos o uso de máscara tem um efeito substancial no seu controle, e a questão fundamental é ampliar a vacinação, né? Vacinar, e até lá, como a gente está vendo, a Ômicron já terminou. Né? Esse foi um artigo publicado no início do ano na Lancet, né? Por isso que terá terminado. Então, ela praticamente já terminou em vários lugares do mundo, no Brasil ainda não. Então, os impactos na futura transmissão serão menores devido à ampla exposição ao vírus. A vacinas estão cada vez mais regularmente adaptadas a novos antígenos ou variantes. A própria professora Leda Castilhos, que lidera o UFRJ-VAC, já está com uma variante, já com as novas variantes, ela sintetiza a proteína S, já com as proteínas das novas variantes. O advento dos antivirais também, isso já está realmente, já temos drogas antivirais, né? A Paxlovid, por exemplo, é uma droga antiviral efetiva
contra a Covid-19, né? E também o melhor conhecimento dos indivíduos vulneráveis para que eles usem máscaras de boa qualidade e tenham distanciamento físico. Essas situações fazem com que a gente tenha, após a onda da Ômicron, uma maior segurança de que pode ser que estejamos entrando numa fase pandêmica, mas eu não estou afirmando isso, ao contrário. Eu não sou aquele que diz que em 2022 será o ano do fim da Covid-19. Infelizmente, eu vou mostrar porque eu ainda tenho muita incerteza em relação a isso. Espero que os colegas que falam isso tenham toda a razão. Mas, sim, a Ômicron XE, né? Porque é igual ao iPhone, né? Tem o XR, XE, XD, tem vários Ômicrons em vários X por aí. Ela não é uma variante de preocupação, não precisamos nos preocupar. Ontem teve uma entrevista grande no Globo, eu não pude participar, mas o Shebabo foi muito feliz nas afirmações dele. O repórter me procurou também, mas eu estava muito atolado com um monte de coisas. Mas ela não é uma variante de preocupação e ela é uma variante recombinante, ela não é resultado de uma mutação. Ela é uma combinação das linhagens BA1 e BA2. E ela é mais transmissível do que a BA2, que já é, por sinal, por outro lado, era mais transmissível do que a BA1. Mas isso é muito comum, não é para nós nos preocuparmos. Nós tivemos a Deltacron, que o nome científico correto é essa, que também foi uma combinante e natural. As variantes circulando intensamente no corpo humano, você tem um indivíduo que tem duas infecções e na hora de você fazer lá o maquinário celular, fazer a reprodução desses vírus, faz uma recombinação e você pode ter uma variante recombinante de uma outra variante anterior. Então, nós temos esses dois mecanismos chamados shift e drift. O shift é a recombinação. Você tem uma dupla infecção e sai uma cepa híbrida. Ou então, a mudança mesmo no genoma do vírus, aí você tem um vírus com as mutações, que não é o caso desses X todos que estão aparecendo aí da Ômicron. Então, assim, o vírus continuar sofrendo mutações, volta e meia vai ter, pode só segurar, volta e meia vai ter uma nova variante, inclusive uma nova mutante ou uma nova variante recombinante. Está cada vez mais difícil saber que o padrão de um país pode ser replicado para outro país, porque antes era mais fácil. 100% de suscetível no mundo, um mesmo vírus, era fácil. Aconteceu lá, vai chegar aqui, vai acontecer aqui, e a gente falava isso já. Quando chegou na Itália, eu falei assim, Brasil, agora, imediatamente chegará, e foi o que aconteceu. Só que agora, com as diferentes coberturas vacinais, com as diferentes variantes e com as diferentes medidas de mitigação, está cada vez mais difícil, cada país está tendo um padrão, né? Vocês viram que na Europa teve um pico de Ômicron BA1, depois teve em vários outros países o BA2, né? E pode ser que em um ou outro tenha a XE, né? Mas, felizmente, essas não. A BA2, por exemplo, até o momento, embora já tenhamos isolado, a XE já tenhamos isolado, parece que nós temos a barreira imunológica pela vacina e pela intensa circulação da Ômicron, pode ser que seja isso que esteja segurando não termos uma explosão de casos no nosso país, né? Então, as explicações, como eu disse, serão muito diferentes dependendo dessas duas medidas, além da circulação do vírus. Vejam vocês, olha, essas são as variantes que circularam aqui em 4 países. Nesse site aqui você encontra todas as covariantes. Nós temos aqui uma pleiade de variantes e covariantes, né? Não covariantes, variantes de mutação ou de recombinação enorme. Isso vai continuar acontecendo, faz parte da evolução natural do vírus em contato com o ser humano. No município do Rio de Janeiro, nós temos aqui todas essas variantes, né, em que causou e provocou óbitos em todas elas, né? Casos e óbitos em todas elas. Agora, uma coisa interessante do último boletim da Secretaria Municipal de Saúde é esse. Veja, a letalidade da doença vem diminuindo muito, né? Agora, será que é por uma virulência menor da Ômicron ou né, uma barreira imunológica que nós estamos
implementando no nosso município, nesse caso aqui? A minha hipótese principal é a barreira imunológica. Eu vou mostrar por quê. Quando você faz isso aqui é a letalidade, esses aqui é a letalidade em relação a todos os casos, tá? Óbitos dividido por todos os casos, tá bom? Aqui, então, olha só, 1.500 óbitos para 430 mil casos, uma letalidade mínima, pífia. Entretanto, quando você vê o paciente que evolui para a forma grave, tá? Você tem aqui uma letalidade pré-vacinação, 44,5%. Já durante o processo, começamos a vacinar em janeiro, mas atingimos uma imunidade mais no final do ano, e isso ajudou a impactar na redução da letalidade. Mas entre os caras que evoluíram para a forma grave, quase 40 morreram. E em relação à Ômicron também. A Ômicron, para os pacientes que evoluíram para a gravidade, a letalidade é de 41%, semelhante e até maior da Delta. Delta e Gama, que circulou no ano passado. Então, vejam, senhores, o que é, basicamente, esses casos graves? É quem não tomou vacina, é quem não completou o esquema vacinal, ou então aqueles que têm imunossupressão grave ou uma doença, uma comorbidade muito grave, né? Então, para esses pacientes, a Ômicron é grave, é letal, né? Então, a minha hipótese principal, baseado numa análise exploratória muito grosseira, e precisaríamos ter uma coisa muito mais sofisticada, com modelos matemáticos e estatísticos, mas a minha hipótese principal, devido à grande diferença que existe, né, que é muito provável que realmente o que tem salvo as vidas é a vacinação. E como é que está a vacinação no mundo? Isso é que me assusta. Menos de 65% da população recebeu uma dose. Menos de 35% da população não recebeu nenhuma dose e 65% recebeu ou duas, ou reforço, ou pelo menos uma dose. Então, tem muita gente, apesar de quase 12 bilhões de doses administradas, apenas nos países de baixa renda, apenas menos de 15% tomou pelo menos uma dose. 85% não foram vacinados por nenhuma dose até o momento. E isso aí é um covidário, isso aí é um experimento a céu aberto. Isso aí, para uma nova variante, né, de preocupação, realmente não é muito difícil, né? E vejam mais uma vez a questão da importância da vacina nesse trabalho. O Financial Times, Fred, tem feito uns trabalhos fantásticos em relação à pandemia, realmente muito, e uns gráficos belíssimos, belíssimos. Vejam que eles compararam a letalidade na Inglaterra em relação à gripe normal, né? Aquela gripe da influenza. E vejam que nós chegamos a ter, no pico aqui, com mais de 20 vezes mais risco de morrer de Covid do que da influenza. Isso aqui é taxa de letalidade, é o número de casos que foram ao óbito. Quando a gente começa a vacinar lá na Inglaterra a população vulnerável, ela se reduz em 11 vezes. Ela se reduz em 11 vezes. Depois, quando tem o booster, a vacinação de reforço, né, se reduz mais ainda. E quando vem a Ômicron, que encontrou uma população muito vacinada, ela fez que a gente chama verdadeiramente a imunidade natural, que é a imunidade provocada pelo vírus, né? Tem a imunidade adquirida, que é a imunidade natural, e a imunidade artificial, que é a provocada pela vacina. Então, com a Ômicron, a redução foi até mais ainda, né? E olha que coisa muito interessante esse gráfico, também no Financial Times. Hong Kong, tida como um dos grandes ícones na redução da Covid, e realmente foi, as medidas de mitigação lá foram fantásticas, mas eles não acompanharam a vacinação. E aí o que o Financial Times fez? Pegou os casos de óbitos em maiores de 80 anos. E lá eles viram que 66% dos óbitos em maiores de 80 anos eram não vacinados. Então, quando a Ômicron chegou. Quando a Ômicron chegou, o que aconteceu? O número explodiu e os óbitos também. Já na Nova Zelândia, que também fez uma belíssima campanha para a redução do vírus, da transmissibilidade, fez uma cobertura vacinal fantástica e teve
2% apenas da sua população maior de 80 anos não vacinada. O que aconteceu? Os casos lá explodiram, mas o número de óbitos foi aquela taxa da gripe que a gente acha que é aceitável, que é uma doença leve, que é o que ocorre hoje com a gripe, com a influenza, né? Então, vocês vejam que o quão importante, né, por esses 2 diapositivos, o quão importante a vacinação, as evidências são muito claras, embora os negacionistas continuem achando que não. Teremos novas ondas de Covid, né? Então, é aquela minha primeira pergunta. A Ômicron trará a imunidade coletiva? A soma da vacinação com a imunidade natural pela Ômicron criará uma barreira robusta o suficiente para que nós tenhamos apenas umas próximas, mesmo que tenha outras variantes, as próximas gripezinhas? Essa barreira vai continuar mantendo a redução das formas graves? Por quanto tempo ela durará, essa barreira, né? A SARS-CoV terá novas mutações. A mutação, o vírus, ele quer sobreviver. Primeiro, o vírus não pensa, então ele não tem desejos. Segundo, o vírus, há um debate muito grande na biologia se ele é um ser vivo ou não, né? Mas ele está programado para se reproduzir, utilizando o nosso maquinário. E é como fazer 1 milhão de cópias, Xerox. Quando você faz uma cópia, tende a sair bonitinho. Faz um montão, sai um monte defeituoso. É o que acontece com a replicação do vírus nas nossas células, né? Bilhões e bilhões de vezes isso é feito nas nossas células de um indivíduo infectado. Então, a chance de ter uma mutação é muito grande. E a mutação não necessariamente atua atenuando o vírus. Não é verdade essa assertiva. Não há evidência científica, é uma lenda urbana que eu também gostaria muito de acreditar, mas, infelizmente, do ponto de vista científico, nós não podemos afirmar. Nós podemos ter uma variante mais transmissível do que a Ômicron e, eventualmente, mais grave. Por isso, a vigilância. Por isso, como o Fred disse muito bem, a pandemia não acabou, né? O cenário da Ômicron será fantástico se essas mutações, né, o XE e depois o XR, o XD, ou um novo, né, ficar só na Ômicron e cada vez menos, se realmente for, cada vez menos virulento, né? Como eu disse, não tenho certeza disso. Mas, se isso acontecer, é o ideal. E as mutações são absolutamente aleatórias, não tem como prever. O objetivo, e aqui entre aspas, do vírus é sobreviver. Ele foi programado para se replicar e sobreviver. Então, ele quer a transmissão, né? Tendo a transmissão, vamos embora, né? Então, como eu disse, podemos ter uma mais transmissível e mais grave, né? A nova onda vai depender, obviamente, da imunidade e da mutação do vírus e da nossa resposta global. Ou todos sairemos da pandemia ou não sairemos tão cedo da pandemia. A resposta global, no mundo conectado, a questão da variante pode impactar todos nós, na questão da vacinação. 3 bilhões de pessoas ainda não foram imunizadas, é muita gente, e vivendo nos países pobres, a maioria deles. Onde é que surgiram as variantes de preocupação? Onde é que surgiu? Brasil. Uma no Reino Unido, né? Sim, mas o Reino Unido controlou rapidamente a variante deles e espalhou para o mundo todo. Depois veio Brasil, Índia, África do Sul. Inclusive, a África do Sul foi uma coisa que está se discutindo, vai se discutir na próxima Assembleia Mundial da OMS, que eles foram punidos por terem descoberto a variante. Eles detectaram, eles têm a vigilância genômica muito boa, aliás, são pesquisadores, muitos são pesquisadores brasileiros que estão fazendo essa vigilância lá na África do Sul. Eles detectaram a variante, divulgaram para o mundo, para a OMS. O que os países fizeram? Fecharam a fronteira contra a África do Sul, né? Então, veja, isso não pode acontecer, porque isso vai fazer com que ninguém... Olha, não diz que tem uma nova variante aqui, não, que vai ter um caos aqui no nosso país. Então, é uma coisa absurda o que aconteceu com a África do Sul. Aí tem uma questão que é fundamental. Por que também não estamos vacinando todo mundo? A dificuldade de logística é muito grande, mas a dificuldade de produção. Há que ter a quebra das patentes. Nós precisamos... As farmacêuticas já ganharam muito dinheiro e agora nós precisamos, porque nós temos competência no Brasil e em vários países do mundo, de, com a tecnologia, dominando a tecnologia, produzir em escala, em grande escala, essas vacinas, e a OMS está se discutindo disso, vai discutir isso na Assembleia Mundial para essa questão da quebra das patentes.
Precisamos de investir em diferentes tipos de vacina, então o investimento de pesquisa é fundamental. A gente viu quanto mais distintas as plataformas, melhor, muitas vezes, é a resposta. A vacina pediátrica ela está cada vez maior, né? A Coronavac tem se mostrado bastante eficaz, mas também a da Pfizer também tem sido muito segura, né? E a questão das fake news, isso não precisa nem falar, né? E ela será endêmica, né? Como eu disse, né? Muita gente acredita nisso, e eu sou um dos que acredito nisso, não posso afirmar quando. O problema é dizer que o que é. Vai rebaixar de pandemia para endemia. Rebaixar uma ova. Porque uma endemia não significa uma coisa não grave. E eu dou aqui 2 exemplos. De 2 endemias em 2020. Malária. 600 mil óbitos de malária. Mas, poxa, eu achei até que não existia mais, porque ela dá no invisível, mata o invisível. A tuberculose, 10 milhões de casos, 1,5 milhão de óbitos só em 2020. Isso é aceitável? Então, ser endemia lá nos países do terceiro mundo e matando milhões de pessoas da Covid é aceitável? No caso da Covid, pelo menos, né, o primeiro mundo não vai deixar isso acontecer, porque a Covid volta para o bumerangue. Como a malária e a tuberculose não voltam como um bumerangue para eles, são as chamadas doenças negligenciadas. São pesquisadas por nós e muito pouco por eles, né? Então, como é que será essa nossa endemia? Será com um grande número de óbitos e não vacinados, com variantes assaltar em todos os lugares, e os países do primeiro mundo encontrando uma vacina que proteja contra toda e qualquer variante que ocorrer na Covid-19, deixa de investir na erradicação ou no controle da pandemia, porque a sua população vai estar coberta e a gente tem que ter o compartilhamento das patentes, né? Então, isso são alguns questionamentos que a gente precisa ter. O final da pandemia tem 2 finais muito interessantes. O primeiro dele é epidemiológico. O critério epidemiológico é o que deveria prevalecer, mas não é ele que prevalece. O que prevalece é o social. A epidemia acaba quando a epidemia, pelo medo da doença, acaba. E nós podemos ter epidemias de medo, epidemia ou pandemia, né? Que foi o caso da ebola. Não sei se vocês lembram, o primeiro caso que veio, que chegou no Brasil com infectado, o brasileiro infectado por ebola, ele foi transportado quase que numa cápsula, as pessoas estavam vestindo uma roupa de astronauta, internou ali no INE, no Instituto Nacional de Infectologia, e lá, com todos os cuidados, coisa e tal, então todo mundo desesperado de ter o ebola. A febre amarela, no verão de 2017, 2018, tivemos pouquíssimos casos, tivemos mais epizootia, foram casos em macacos, mas devido à imprensa ter amplificado e até por demais, né? Nós tivemos, inclusive, óbitos por pessoas que se vacinaram. Teve uma enfermeira de São Paulo que se vacinou 2 vezes num prazo de 2 semanas e morreu, porque a vacina é muito segura, mas pode provocar eventos colaterais muito graves. A vacina da febre amarela é muito mais do que a própria Covid, embora tenha todas essas fake news aí em relação à Covid, né? Aqui, só rapidamente, os determinantes sociais da doença, alguns trabalhos que nós está acabando mesmo, tá, gente? Mostrando que a desigualdade social, Fred, é fundamental no aumento dos casos de infecção, né? Já esse é o indicador de Swarup e Omura, que diz quanto maior, maior é a qualidade de vida das pessoas, qualidade de saúde das pessoas. Tiveram uma associação positiva, quanto mais a desigualdade, maior o número de casos, quanto melhor a qualidade de saúde dos municípios no Brasil, menor foi o número de infectados. Mostrando também que essa pandemia tem cara, né? Esse foi um trabalho que nós publicamos com o pessoal do IPEA, foi muito interessante, mostrando que os trabalhadores, pegamos os dados, linkamos com o Guilherme, que participou também, Rafael Galhês e Miceli aqui pela UFRJ, nós linkamos os dados do IPEA, da RAIS, com os dados da Covid, então só estamos falando aqui dos privilegiados, as pessoas que têm carteira assinada, não estou falando dos milhões de desempregados e subempregados, né? E entre eles os profissionais de saúde foram muito, e da segurança foram muito mais graves, mas aqui os homens não brancos tiveram uma maior letalidade do que os homens brancos, entre os privilegiados que têm carteira assinada nos distintos estratos sociais. E quanto maior o grau de educação, menos era a probabilidade de evoluir ao óbito. Então, a gente falou na época, né, que essa pandemia tem uma face, e essa face é fundamentalmente negra e pobre.
Aqui também foi a mesma coisa, eu vou passar rapidinho, já falei muito. Isso aqui foi um trabalho que a gente acabou de enviar para publicação, mostrando algumas coisas interessantes, eu até trouxe para vocês, ainda não estão publicados esses dados, não. Primeiro, isso aqui é os municípios do Brasil, tá? Os casos graves de SRAG, né? A gente viu que quanto maior a proporção, quanto maior a cobertura das pessoas com plano de saúde, maior foi o número de infectados. Aí você poderia dizer, isso é porque provavelmente os planos de saúde notificam mais do que o serviço privado. Não, público, não. O serviço público que publica mais, que notifica mais. Né? Para a infecção também, vê o impacto do Bolsa Família mais aquele auxílio emergencial de R$600, o impacto na redução da infecção nos municípios brasileiros. E a desigualdade, mais uma vez, com impacto para aumentar a infecção e a qualidade de saúde também, com impacto na proteção da infecção. Mas vejam vocês em relação à letalidade, aos óbitos. O plano de saúde ou seja, os municípios com os maiores coberturas de planos de saúde tiveram as maiores letalidades da doença. Já quando fala em óbito, nós temos aí a preto e pardo, já com risco de evoluir mais a óbito do que os que não são pretos e pardos. O Bolsa Família reduziu e controlou e realmente ajudou a mitigar a pandemia nos municípios, né? O índice de Gini mostrando também quanto mais desigual, mais morte teria, e também a qualidade de vida, de saúde, que esse indicador orienta, quanto melhor a qualidade de vida dos municípios, menor for o número de óbitos. E aqui mostrando o risco muito mais elevado nas regiões norte e centro-oeste, e aqui, nesse artigo, a gente salienta a crise de Manaus, que, infelizmente, até hoje reina sem ainda apontar um culpado, mas eu espero que um dia nós ainda apontaremos o dedo para quem realmente provocou aquela letalidade elevadíssima lá. E não foi só lá, alguns outros municípios menos conhecidos do Amazonas também tiveram a mesma coisa, morreram sufocadas. Pessoas morreram sufocadas por falta de oxigênio. E aqui, para finalizar, esse Covid, a gente está atualizando, né? Até agora o Guilherme acabou de me mandar pelo Signal, que é o que a gente utiliza, né? Os novos valores do Covidímetro. Isso aí, o que é? É o Covidímetro da UFRJ, ou seja, a gente pegou todos os trabalhadores e estudantes, vimos todos os lugares onde eles residem, majoritariamente nesses lugares, e estamos calculando o R desses lugares. Então, o Covidímetro do campus UFRJ, que inclui também Duque de Caxias, né, está num risco muito baixo. Um risco muito baixo de transmissão. Macaé ainda está no risco, indo para o risco moderado, mas a queda tem sido o novo, já está em 1,1 e também descendo rapidamente. E outro indicador que a gente monitora, que é o número, a evolução do R, como eu falei, nós estamos aqui no campus Fundão Caxias, muito baixo, no risco baixo, a Macaé entrando no risco moderado, mas tendendo a cair, né? E número de casos, realmente, os dois em risco muito baixo, e, portanto, baseado nesses indicadores, nós elaboramos essa nota técnica, que divulgamos 28 de fevereiro, considerando a elevada cobertura vacinal, a redução do número de casos graves e de mortes, a redução da sobrecarga do sistema de saúde, que a Ômicron tem alta transmissibilidade, mas os efeitos dela têm sido menos graves que as outras variantes, e tendo em vista que precisamos ter a necessidade para um melhor controle e confiança do uso de nossos ambientes, ter o comprovante vacinal, uso de máscara nos ambientes fechados, o distanciamento físico passa a ser muito menos importante quando você tem um grupo de pessoas muito vacinadas e usando as máscaras adequadamente. Então, a gente resolveu, obviamente, a higienização, a boa circulação de ar. Recomendamos a retomada de todas as atividades presenciais a partir de 11 de fevereiro, né? A reitoria prontamente acatou e levou, e foi ao Conselho Universitário também, e tudo isso já tem sido muito discutido nas unidades e tudo mais. Estou aqui para tirar
para tirar qualquer dúvida eventual. A utilização, ela precisa respeitar o espaço, não dá para a gente superlotar os nossos ambientes. Tá? A questão da limpeza é muito importante. Buscar oferecer ventilação adequada, a gente nem acha, porque nós temos um equipamento anos que cresceu desordenadamente, e a reitoria atual tem um passivo, e as outras anteriores, né, foram herdando passivos cada vez maiores em relação à segurança das nossas instalações, e agora nós vamos ter que ter esta preocupação. E a importância de nós termos canais de comunicação ágeis, de termos esses vários canais, porque qualquer evento inesperado nós continuaremos monitorando o cenário, qualquer mudança, nós imediatamente reveremos essas medidas, que podem incluir a restrição de mobilidade, que foi o que a nossa reitora fez em janeiro, quando a Ômicron chegou. Ela suspendeu as atividades presenciais, ficando só as atividades não essenciais. Algumas atividades já tinham voltado, mas quando viu-se que a Ômicron teve o impacto que eu mostrei anteriormente, a gente agora, com muito mais segurança, pode retornar. Né? Então, tanto quanto também estaremos atentos para que o quadro cada vez melhor, medidas de flexibilização maiores, como suspensão da obrigatoriedade de máscara em locais fechados, poderão ser recomendadas caso a pandemia apresente um declínio sustentado. E eu gosto sempre de terminar a minha exposição com essa frase da nossa magnífica reitora, que para mim é emblemática. Queremos, né, o FRJ, nós, o FRJ, queremos unidos ajudar o Brasil a salvar vidas. É esse o compromisso da UFRJ e das demais instituições de ensino superior do país. Essa é a sede da Faculdade de Medicina, que foi devastada pela ditadura. Muito obrigado. Estou à disposição para tirar